Olá, seja bem-vindo ao especial de Páscoa aqui no Glorify. Esta Páscoa estamos meditando em histórias de transformação. Todos que têm um encontro com Jesus saem profundamente transformados. Ao relembrar e recontar essas histórias, queremos afirmar e testemunhar que Ele vive. Esta é a história de Tomé, um dos 12 apóstolos. Em meio a um medo implacável, cheio de preocupações e dúvidas, Tomé teve um encontro com Jesus ressurreto. Ele teve dificuldade de acreditar que Jesus havia ressuscitado dos mortos, mas Jesus tratou com graça, compaixão e amor. Como Tomé, podemos nos encontrar lutando com a incredulidade, inseguros e cheios de dúvidas sobre o que não podemos ver. No entanto, Jesus interrompe nossa incredulidade e nos convida a uma vida de fé nele. Ao observar a vida de Tomé, aprendemos que podemos estar confiantes de que, mesmo que tenhamos dificuldade para acreditar, nossa dúvida não nos afasta do amor de Deus. Afinal, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jamais esquecerei esse dia. O dia em que Maria veio correndo até nós para nos dizer que tinha visto Jesus vivo, caminhando e bem, apenas 3 dias depois que todos nós o tínhamos visto morrer e ser enterrado em um túmulo. Todos nós pensamos que ela estava louca no início, ou pelo menos que sua dor havia abalado sua razão. No entanto, ela parecia tão convencida, como se nada que ninguém dissesse pudesse mudar o que ela acreditava. No início, eu pensava que os outros discípulos sentiam o mesmo que eu. Certa dúvida se aquilo que Maria disse era verdade. Dúvida de que Jesus estivesse vivo. Como poderia ser quando tínhamos visto ele morrer com os nossos próprios olhos? Nós o tínhamos visto respirar seu último suspiro e tínhamos visto seu corpo sem vida ser retirado da cruz. Mas então os outros discípulos começaram a dizer a mesma coisa que Maria. Disseram que Jesus também havia aparecido para eles e que ele havia declarado sua paz sobre eles. Eu simplesmente não podia acreditar nisso. Como poderia Jesus morrer e, alguns dias depois, estar andando por aí falando com as pessoas? Não fazia sentido algum, era impossível. Eu sabia como esta última semana tinha sido estressante para todos nós, inclusive para mim. Não só tínhamos assistido à morte de nosso tão esperado Messias, mas os mesmos líderes judeus que haviam pedido por sua crucificação estavam agora de olho em seus seguidores também. Estávamos ao mesmo tempo de luto e temerosos por nossa vida, aterrorizados pela falta do Mestre e cheios de todo tipo de preocupação sobre o nosso próprio futuro. Então, quando os discípulos vieram até mim para me dizer que eles também tinham visto e falado com Jesus em carne e osso, não pude deixar de pensar que seus sentimentos os havia levado a imaginar tamanha loucura. Todos nós amávamos Jesus. Ele não era apenas nosso líder e nosso professor. Ele era nosso amigo. Eu sabia, tão bem quanto Maria e os outros discípulos, como era difícil para todos nós perdê-lo. Mas eu não podia crer que ele estava vivo novamente e arriscar a decepção de descobrir que eu estava errado. Então, quando os outros discípulos vieram até mim para me dizer que tinham visto o Senhor, eu lhes disse que a menos que eu visse as marcas de pregos em suas mãos, a menos que eu tocasse suas cicatrizes, colocasse meus dedos onde os pregos tinham sido martelados em sua carne e pudesse tocar seu lado, eu não acreditaria que ele estava realmente vivo. Depois de ter dito isto aos outros discípulos, todos nós fomos tratar de nossos próprios negócios. Eu ainda estava de luto pela perda de Jesus e passava todos os dias com saudades dele, desejando que fosse verdade que ele havia ressuscitado dos mortos.
Uma semana se passou antes de nos vermos obrigados a buscar refúgio juntos em uma casa por medo dos líderes religiosos. Trancamos todas as portas para nos proteger de qualquer intruso e nos escondemos, esperando até que fosse seguro ir lá fora. O que aconteceu em seguida é algo que não posso compreender nem explicar. Isso me sacudiu completamente, evaporando cada grama da minha dúvida e descrença. De repente, ali, em carne e osso, vivo, respirando e em pé entre nós estava Jesus. Não uma forma espiritual, etérea de Jesus, mas o próprio homem. A pessoa física e corporal de Jesus, como eu me lembrava dele antes de sua morte. Como você pode imaginar, eu estava em choque total. Minha mente e meu coração começaram a acelerar, tentando acompanhar o que os meus olhos estavam vendo. Quando olhava para Jesus diante de nós, senti vergonha ao pensar em todas as vezes em que me recusei a acreditar que ele estava vivo. Enquanto os outros discípulos tinham confiado que Jesus havia ressuscitado da sepultura, eu tinha rido de qualquer um que tivesse dito que era verdade. Estava tão envergonhado, eu não conseguia nem mesmo olhar nos olhos dele. Lembrei-me da minha afirmação audaciosa de que só acreditaria que Jesus havia ressuscitado se visse suas cicatrizes e sentisse os buracos que os pregos deixaram em sua carne. Como a vergonha veio sobre mim, eu me afastei de Jesus, sabendo que não era digno de estar em sua presença. Mas ao fazer isso, Jesus fez o movimento contrário. Ele deu um passo em minha direção. Ele não me repreendeu nem me criticou, não me constrangeu na frente dos outros. Ao invés disso, simplesmente me convidou para mais perto e mostrou-me suas mãos, com os furos dos pregos ainda frescos. Então, ele disse para eu passar a mão sobre o seu lado transpassado, mostrando-me que sabia tudo aquilo que eu tinha dito e sentido. Caí em seus braços e gritei: Senhor meu e Deus meu! Lágrimas escorreram sobre o meu rosto, enquanto eu me agarrava a ele. Naquele momento, eu estava tão consciente do amor que ele tinha por mim, mesmo como um cético. Eu estava tão feliz que ele estava vivo e tão grato que ele ainda me aceitava. Apesar de minha incredulidade, minhas dúvidas e minhas incertezas, Jesus continuou me amando. Como meu bom mestre, ele usou minhas dúvidas para me aproximar mais dele e me ajudou a confiar plenamente nele mais uma vez. Após aquele abraço, Jesus deu um passo atrás, ainda agarrado bem próximo de mim, e me disse: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Esse diálogo nos mostra a maneira que Jesus sempre age. Nossos defeitos e falhas não podem repeli-lo, e nossas dúvidas e descrenças não nos desqualificam de seu amor. Não há nada que possamos fazer para afastá-lo de nós. Em vez disso, ele pega todos os pedaços fraturados de quem somos, nossas partes quebradas e passado confuso, e os usa para nos atrair para o conforto de seus braços. Então, em vez de nos deixar como estamos, ele nos mostra um novo e diferente modo de vida. Um modo que é infinitamente melhor, mesmo com seus desafios. Jesus interrompeu minha luta com a incredulidade e me levou a um novo patamar de fé. Ele me chamou a viver confiando plenamente nele. Uma vida que é abençoada por causa da minha crença naquele que deu sua vida tão livremente por cada um de nós, antes mesmo de crermos.